Bom dia, meus amados irmãos da Rádio Rumo ao Sertão e do YouTube, também do Facebook e pelo WhatsApp. Olha, estamos aqui com muita alegria nesta manhã, às 8 horas da manhã, aqui pela Rádio Rumo ao Sertão, transmitindo para você o nosso quarto programa, Opinião Teológica. O tema hoje é Expiação Ilimitada, mais uma das tulipas. É isso aí, esses servos de Deus que são estudiosos, são missionários, estão nos campos trabalhando, servindo a Deus, eu que conheço todos eles, são plantadores de igreja, são pessoas que estão sempre em dias e se preparando. Então eles foram desafiados a compartilhar conosco a tulipa, fugindo um pouco assim daquela coisa assim catedrática dos teólogos e para nós ir para os teólogos aqui da nossa região. Então, são todos da Igreja Presbiteriana, pastor Emanuel da Junta de Missões Nacionais, do Projeto Rumo ao Sertão também, está lá em Areia Branca, Rio Grande do Norte, plantando sua quarta, quinta ou sexta igreja. Veronito Paz está lá em Zedoca, no Maranhão, ele já revitalizou igrejas, plantou igreja, foi meu aluno no CPO de Garanhuns. Ele está lá em Zedoca, fazendo uma revitalização lá. Estudioso, muito estudioso. E também o pastor reverendo Cláudio, que é também do nosso projeto no Sertão, está na cidade de Luiz Gomes ali, preparando ali aquela congregação. Bem, são irmãos dedicados. E aí nós estamos aí, hoje a data está equivocada aqui, né? Hoje é 13, nós temos 30/5, mas é 13, né? E o tema que está correto, expiação limitada. O último tema nosso vai ser sábado que vem, graça irresistível. É isso aí. Olha, uma alegria grande, nós vamos agora estar com eles nessa oportunidade e nós vamos ouvir, cada um fará a sua apresentação e depois eles responderão as perguntas e farão a conclusão, ok? Então, nós vamos orar a Deus, colocar esse programa diante do Senhor, que seja de utilidade. Eu gostaria de chamar a atenção dos nossos missionários espalhados pelo Brasil, para compartilhar seus colegas aí, servindo a Deus. Vamos orar? Deus e Pai, que este programa de hoje seja de edificação e que possamos aprender de uma forma simples as 5 tulipas que estamos estudando. Hoje estamos na quarta. Então, meu Pai, nos ajude para que a gente possa compartilhar da tua palavra e ouvir os nossos irmãos. Pai querido, que cada um deles seja usado por Ti e que aqueles que vão nos ouvir possam também ser alguém que receba essa palavra para o seu coração. Te pedimos a Tua bênção, Senhor, agora para o nosso programa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ok, meus irmãos? Então, nós vamos ver agora a apresentação de cada um deles. Começando com o pastor Manuel, depois o pastor Veronilton e depois o pastor Cláudio. Vamos ouvir, começando aí a apresentação com o pastor Emanuel Borges. Graça e paz, meus amados irmãos. Eu sou o pastor Emanuel Borges, sou pastor da Igreja Presbiteriana em Areia Branca, campo das Juntas de Missões Nacionais. Sou casado com Antônia Eneide e tenho 3 filhos. Temos 3 filhos: Antônia, Reisiane Emanuela e Rondinelli. Hoje nós queremos tratar com vocês o assunto expiação limitada e abordar esse tema em 3 pontos importantes. Primeiro, o que é expiação limitada? Segundo, Cristo morreu pelos pecadores, isto é, por todos. E o terceiro ponto é, qual a diferença entre expiação limitada e expiação ilimitada? Então, isso que nós queremos compartilhar com você. Graças a paz. Inicialmente gostaria de me apresentar. Sou Veronilton Paz da Silva, né? Sou pastor presbiteriano, também sou missionário plantador de igreja na cidade de Zedoca, no Maranhão.
E na área acadêmica, eu tenho bacharel em teologia, tenho também licenciatura plena em letras, língua portuguesa, e também tenho mestrado em teologia, bem como pós-graduação em Bíblia e também formação missiológica de linha reformada. E estamos aqui para tratar sobre esse tema importante, sobre a expiação limitada, né? Nós vamos aqui tratar dele, tirar alguns equívocos que existem, né? Tirar algumas falhas que algumas pessoas tentam encontrar nessa doutrina, né? Que essa doutrina é inteiramente bíblica, é totalmente escriturística, né? Ela parte da escritura sagrada, ela é interpretada por nós, mas ela parte da premissa bíblica, é a palavra de Deus que trata da expiação limitada, e nós vamos provar isso aqui biblicamente. Muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz a todos. Eu sou o pastor José Cláudio, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Atualmente pastoreio uma congregação presbiteriana aqui na cidade de Luiz Gomes. Estou aqui mais uma vez para participar do programa Opinião Teológica. Espero poder contribuir com cada um dos amados a respeito do seguinte tema: expiação limitada. Hoje nós estaremos falando um pouco a respeito dessa maravilhosa doutrina do calvinismo, a expiação limitada. Espero contribuir com o crescimento espiritual de cada um de vocês que nos assistem através do YouTube, bem como através da rádio Rumo ao Sertão. Estamos voltando, depois de ouvirmos a apresentação dos nossos irmãos, estamos agora curiosos para saber deles o que é expiação limitada da nossa tulipa, né? Isso aí. Então nós vamos ouvir, como fizemos no primeiro bloco da apresentação, também no segundo. Quem inicia respondendo essa pergunta é o reverendo Emanuel Borges, e depois Veronilton, e depois o pastor Cláudio. Então vamos ouvir com a palavra o pastor Emanuel, que vai responder para nós a primeira pergunta: o que é expiação ilimitada? Diga aí para nós, irmãos. Nosso primeiro ponto é: o que é expiação limitada? Primeiro nós queremos compartilhar com você o que significa expiação. Expiação significa reconciliar, significa purificar, cobrir as faltas cometidas. Isso é expiação. No contexto evangélico, significa sofrer a penalidade por um ato pecaminoso que foi cometido, removendo assim do pecador a sua culpa e reconciliando ele com Deus. Isso é o que significa expiação na palavra nos evangelhos. Expiação é a reconciliação de partes alienadas que Deus fez a aliança, um pacto com o homem, e assim ele restaura esse pacto que foi rompido pelo homem. A expiação é realizada por ressarcir os danos, apagando os delitos, os pecados cometidos pelo homem pecador. Segundo as Escrituras, toda pessoa precisa expiar os seus pecados, os pecados que foi cometido contra o Criador, contra a pessoa do nosso Deus. Porém, falta o poder para que ele possa fazer a expiação. Ele não tem capacidade de se reconciliar com Deus, partindo dele mesmo. E então, nós temos ofendido a Deus, e com isso, o Criador, cuja natureza é santa e perfeita, ele não suporta pecado. Então precisa haver a expiação do pecado, como diz em Romanos, ou melhor, Jeremias 44, ele fala sobre que o homem precisa expiar o pecado. Os que têm pecado não podem ser aceitos por Deus por causa do pecado. Isso rompe a sua aliança com Deus, com o seu Criador. E qualquer coisa que nós possamos fazer para querer expiar ou querer pagar o nosso pecado, isso
nos torna mais ainda culpado diante de Deus, porque Deus não aceita a expiação de pecadores. Como diz Provérbios capítulo 15, versículo 8, que o sacrifício do perverso é abominável ao Senhor. Então, meus amados irmãos, que nós podemos entender que nada de modo que há no homem pode satisfazer a Cristo ou satisfazer a Deus para que ele possa ser aceito pelo Criador. Então o homem não tem condições, nada que ele venha fazer pode reconciliar ele com Deus. A expiação é a reconciliação entre Deus e o homem pecador, através do sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo, sua morte na cruz, em nosso lugar, é o único caminho da reconciliação com Deus. A doutrina da expiação limitada, a doutrina da expiação que foi realizada por Cristo Jesus, é central na fé cristã. O homem só pode ser reconciliado com Deus através de Cristo Jesus. E isso Deus, Jesus Cristo, fez pelo seu povo, como diz lá em Romanos, ou melhor, em João, em Mateus capítulo 1, ele diz que Jesus veio para reconciliar o seu povo com ele. Ele veio para perdoar o pecado do homem, do seu povo, e assim restaurar a reconciliação, restaurar a aliança que foi quebrada pelo homem. Isso significa expiação limitada. Esse é o nosso primeiro ponto que nós tratamos hoje. Com relação à primeira pergunta, o que é a expiação limitada? A nossa resposta é a seguinte, é que essa doutrina, a doutrina da expiação limitada, é a doutrina bíblico-teológica, né, que traz a ideia que ensina sobre a eficácia da expiação de Cristo Jesus. Então, vários textos que a gente pode aqui conferir, né, eles dão a ideia de que Cristo morreu apenas pela igreja. Por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 25, ele afirma: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Cristo morreu pela igreja. Atos capítulo 20, versículo 28, ele também afirma: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Cristo comprou com seu sangue a igreja. Também nas Escrituras afirmam que Jesus morreu apenas pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem são as ovelhas? A igreja. São aquelas pessoas que ouvem sua voz e o seguem. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Outra questão interessante é que ele diz que os que não creem nele é porque não eram das suas ovelhas, como ele afirma o seguinte para os religiosos: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. João capítulo 10, verso 26. E as Escrituras afirmam categoricamente que Cristo morreu apenas pelos eleitos. Atente bem. Romanos capítulo 8, verso 33 e 34, ele vai dizer o seguinte: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Contra quem? Contra os eleitos. É Deus quem os justifica. Justifica quem? Os eleitos. Quem os condenará? Condenará quem? Os eleitos. É Cristo Jesus quem morreu. Morreu por quem? Pelos eleitos. Quem ressuscitou? Para quem? Para os eleitos. O qual está à direita de Deus. E também intercede por nós. Nós quem? Os eleitos. Então são estes os que a expiação de Cristo, pela sua morte, alcançou todo aquele que crê. E todos os que crerão serão os eleitos, que haviam sido destinados para a salvação antes da fundação do mundo. Esta é a resposta para a primeira pergunta. Muito bem, queridos. A primeira pergunta que eu procurarei respondê-la nesta noite é a seguinte: o que é expiação limitada? Queridos, a expiação limitada é uma doutrina defendida pela Igreja Reformada Calvinista, que ensina que a obra de Cristo não foi em favor de todos os homens ou de todas as pessoas em particular, mas apenas pelo seu povo.
aqueles os quais a Bíblia Sagrada chama de seus eleitos, seus escolhidos, suas ovelhas, seu povo. E é bom entender que quando se fala em expiação limitada, nós não estamos querendo dizer com isso que a graça de Cristo ela é limitada. Não. A expressão expiação limitada significa simplesmente que Jesus morreu por um número limitado de pessoas. Embora exista muita discussão nesse ponto, normalmente quem adota a posição da expiação limitada, ou dessa doutrina chamada expiação limitada, crê que Cristo Jesus morreu pelo mundo inteiro, apenas no sentido de que havia poder em seu sacrifício para salvar o mundo todo, se esse fosse o caso. Porém, ele morreu efetivamente, de forma salvífica, substituindo e expiando o pecado apenas em favor de cada um dos seus redimidos ou dos seus eleitos. Então, a expiação limitada significa que Cristo morreu, em particular, pelos seus eleitos. Ele não morreu por todas as pessoas, indistintamente, não. Ele morreu por um grupo de pessoas de toda parte que ele predestinou, que ele elegeu na eternidade para a salvação. Então, a expiação limitada significa, em suma, basicamente isso. Embora a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo fosse suficiente, ou seja, suficiente para salvar o mundo todo, ele não morreu pelo mundo todo. Ele morreu por um grupo de pessoas, os quais a Bíblia Sagrada chama de eleitos, ovelhas e predestinados. Ou seja, ele morreu somente pelos seus redimidos. Então, a expiação limitada é basicamente isso. Nós temos vários textos na Bíblia que nos levam à compreensão da expiação limitada. Isaías 53, por exemplo, é um texto que vai falar a respeito do sacrifício de Cristo, e no finalzinho do texto, onde fala a respeito do sacrifício de Cristo, a Bíblia Sagrada deixa muito claro que com a sua morte ou com o seu sacrifício, Jesus estaria justificando a muitos. Observe que o texto não nos diz que ele sacrificou-se para salvar ou justificar a todos, mas ele morreu somente para salvar um grupo de pessoas que a Bíblia Sagrada chama de eleitos. Então, João 3,16, por exemplo, é um outro texto que deixa muito bem isso claro, onde diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo ali não é todas as pessoas indistintamente, não. Significa dizer que ele morreu por pessoas que estão espalhadas por todo o mundo. Por exemplo, ele morreu por brasileiros, ele morreu por americanos, ele morreu por ingleses. Então, Cristo morreu por vários indivíduos de várias etnias ou de várias nacionalidades, mas não por todos em geral, mas somente por aqueles que ele predestinou para a eternidade. Isso é expiação limitada. Bom dia, meus irmãos. Estamos chegando de novo aí, né, para continuar nosso programa para vocês, né? Novidade, né? Opinião teológica. Isso aí é um tema muito bom, é um tema de edificação para nós crescermos e conhecer nossa doutrina, né? É isso aí. E vamos continuar nosso programa. Estamos muito felizes aí. Quero fazer aqui uma gratidão, né? Os irmãos estão clicando aí. Muito obrigado, vocês estão clicando, estão nos incentivando, né? Isso é muito bom. E aí, nós vamos começar. A segunda pergunta, eles vão responder a pergunta, amados: Cristo morreu pelos pecadores, isto é, por todos? Eles vão responder agora para todos nós essa resposta. E antes dele responder, eu queria pedir a você, poderíamos estar fazendo esse trabalho ao vivo. Resta 200 e poucas inscrições no nosso canal, Pastor Marcos Severo. Olha, por favor, se inscreva aí, para que a gente faça isso aqui no sábado ao vivo, transmitido pelo nosso canal. Eu vou lhe aguardar, tá bom? Eu estou lhe aguardando e sei que você vai nos apoiar. Muito bem, então vamos aí com a segunda pergunta para vocês, né? Cristo morreu pelos pecadores, isto é,
por todos. Pastor Emanuel começando a responder. Nossa segunda pergunta é: Cristo morreu pelos pecadores, isto é, por todos os pecadores? A resposta é não. A expiação limitada é o terceiro ponto dos 5 pontos do calvinismo. E essa doutrina ensina que Jesus Cristo ofereceu o único e perfeito sacrifício na cruz do Calvário. Ele ofereceu um sacrifício pelo pecado para satisfazer a justiça de Deus, para que Deus fosse satisfeito com o sacrifício. Ele sofreu a ira divina, tornando-se maldição e merecedor da condenação no lugar dos pecadores. Foi isso que Jesus Cristo fez. Sofreu a ira divina no lugar dos pecadores. Por ser verdadeiro Deus, tal sacrifício oferecido por Cristo é de valor infinito, valor inestimável, plenamente suficiente para expiar o pecado de todos os homens do mundo inteiro. No entanto, a expiação é limitada no sentido de que o propósito de Deus no sacrifício de Jesus Cristo foi expiar os pecados dos eleitos, somente dos eleitos, aquele a quem ele chama, daquele que ele escolheu na eternidade, a quem ele salvou na eternidade. Portanto, Jesus Cristo não morreu por todos os seres humanos, literalmente, mas apenas pelos escolhidos. O seu sangue foi derramado. E ele purifica todos eles do pecado, dando a eles a vida eterna. Ele perdoa tanto do pecado original, como dos pecados cometidos atualmente e todos aqueles que serão cometidos após a conversão. Deus, em Jesus Cristo, foi satisfeito pela expiação do pecado que Jesus realizou na cruz do Calvário. E o texto que nós podemos compartilhar com vocês se encontra no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, quando Jesus diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. João 17, versículo 9 e o versículo 19. Também em Efésios, no capítulo 5, versículo 25, diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, mostrando que o sacrifício é limitado. Cristo morreu por sua igreja, pelo seu povo, pelos escolhidos, os eleitos. Foi por esses que Jesus Cristo pagou o preço, expiando, sendo sacrificado na cruz do Calvário. Esse é o nosso segundo ponto. Já com relação à segunda pergunta, né? Cristo morreu pelos pecadores, isto é, por todos? A resposta é bem simples. Cristo morreu pelos pecadores, porém nós precisamos desfazer um mal-entendido que há entre o poder e a eficácia da morte de Cristo, pois a morte de Cristo ela tem poder para salvar o mundo inteiro. Um exemplo disso é a declaração de João ao afirmar: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A morte de Cristo tem poder para salvar o mundo inteiro. 1 João capítulo 2, versículo 2. As Escrituras também afirmam que Jesus fazendo um convite universal para as pessoas, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Então, ele tem poder para salvar o mundo inteiro. A extensão da morte de Cristo quanto ao poder, ela é ilimitada. Porém, queridos, isso não significa que ele salvará todos. Ele pode salvar todos, mas a Escritura não afirma que ele salvará todos. Porque quanto à sua eficácia, a morte de Cristo é limitada, a expiação dele é limitada, pois sua morte salva somente aqueles que creram, aqueles que creem. Então, ele vai dizer: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que, objetivo, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estes que creram, que são aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna desde antes da fundação do mundo. Atos 13:48 diz isso, né? E creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Então, de modo eficaz, Cristo morreu apenas pelos eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que creram, aqueles que creem e aqueles que crerão em Jesus. Muito bem, queridos. A segunda pergunta que eu estarei respondendo é a seguinte: Cristo morreu pelos pecadores? Isto é, por todos? A resposta é sim e não. A resposta é sim, quando a Bíblia nos ensina que Cristo Jesus, de fato, ele morreu para salvar pecadores. Ele morreu para salvar pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, que estavam escravizadas pelo pecado. Entretanto, a Bíblia Sagrada não nos diz que Cristo morreu por todos os pecadores. Embora ele tenha morrido por pecadores, ele não morreu por todos os pecadores de forma geral. Ele morreu pelos pecadores eleitos para a salvação, por aqueles que foram predestinados para a salvação. Então, dizer que Cristo morreu pelos pecadores é a mesma coisa que dizer que ele morreu por todos os pecadores, não é correto. Pelo contrário, ele morreu por pecadores, entretanto não morreu por todos os pecadores de uma forma geral, tendo em vista que, se assim pensássemos, nós estaríamos defendendo uma doutrina chamada universalismo. E em nenhuma parte das Escrituras Sagradas nós vamos encontrar amparo para o pensamento universalista de que Cristo salvou ou morreu e vai salvar todos os pecadores. Se assim o fosse, não haveria necessidade da Bíblia Sagrada nos informar que Deus criou um lugar chamado inferno, para onde ele irá jogar ou enviar tanto a besta como Satanás, os falsos profetas e todos aqueles que não creram e não confessaram o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então, a resposta a essa segunda pergunta, se Cristo morreu por pecadores, ou seja, por todos os pecadores, é sim e não. Sim, porque ele morreu por pecadores, e não, porque ele não morreu por todos os pecadores, repito, de uma maneira geral. Ele morreu somente por aqueles pecadores que o Pai elegeu na eternidade para a salvação. Estamos voltando aí com o nosso programa Opinião Teológica do Projeto Meu Sertão, aqui do Rio Grande do Norte, mas atua nos estados Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. É bênção de Deus, plantar a igreja. Estamos com uma experiência fantástica, plantando uma igreja lá em Cataratas do Rocha, que fez um ano agora, que o missionário foi para lá. Nós estamos com quase 20 pessoas, mesmo na pandemia, o missionário se desdobrou, está aí evangelizando, alcançando pessoas, até mesmo, né, através da pandemia. Isso é muito importante, está crescendo o trabalho lá. Vamos esperar que passe a pandemia, tá bom? É o projeto Rumo ao Sertão, plantando igrejas aqui nos estados, né, da Paraíba, Rio Grande do Norte e do Ceará. Ok, vamos aí para a terceira e última pergunta, não é? Que diz assim: qual a diferença entre expiação limitada e ilimitada? Então vamos ouvir nossos opinionistas, Pastor Emanuel, Pastor Veronilton e Pastor Cláudio. Aí quem começa? Pastor Emanuel, aí fechando a nossa terceira e última pergunta. Vamos lá! Nossa terceira pergunta é: o que é a diferença, ou qual a diferença entre expiação ilimitada e expiação limitada, né? Expiação limitada e expiação ilimitada são duas interpretações que tentam responder a pergunta sobre por quem Jesus Cristo morreu. A expiação ilimitada diz que Cristo morreu por todos, enquanto que a expiação limitada afirma que Deus morreu pelo seu povo, pelos eleitos, a qual ele escolheu na eternidade, né? A expiação ilimitada é comumente conhecida como arminiana, que interpreta a doutrina que todos os homens
são salvos, que Deus perdoa o pecado de todos. A expiação ilimitada ou expiação universal defende que Cristo morreu por todas as pessoas do mundo. Porém, esse sacrifício só se torna eficaz para aqueles que respondem a Ele pela fé e arrependem de seus pecados. O homem tem que se arrepender, ele tem que exercer a fé e o arrependimento. E é isso que nós vemos. E comumente eles usam o texto, muitos textos, mas um texto base que eles usam é o texto de Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz que a graça de Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens. Já a expiação limitada defende que Cristo não morreu por todos os homens, mas foi apenas pelo seu povo, pela igreja, a quem ele chamou e escolheu. A expressão expiação limitada significa simplesmente que Jesus morreu pelo um número particular, um número limitado de pessoas. Aqueles a quem ele chamou na eternidade, escolheu e salvou no sangue de Cristo. Aí nós podíamos perguntar, para quem a expiação foi designada? Deus mandou Jesus ao mundo meramente para salvar ou tornar possível a salvação para o homem? Ou Deus tinha algo em mente mais definida? Toda a expiação limitada significa que os homens se beneficiam da expiação que Cristo realizou na cruz do Calvário. Cristo pagou o preço e ali ele salvou o seu povo dos pecados dele. Então, meus amados irmãos, o que nós queremos dizer? Que Cristo, a expiação de Cristo é suficiente para todos os homens pecadores e satisfaz a justiça de Deus. Mas ela só é eficaz na vida dos eleitos, do povo que Deus chamou, a quem ele morreu na cruz, por cada um deles. Então, expiação limitada. Deus tem um povo, a quem ele escolheu na eternidade e salvou esse povo. Cristo Jesus pagou o preço por ele, pelos eleitos. Isso é expiação limitada. Que Deus nos abençoe a todos. Que a graça do Senhor seja com todos vós. Com relação à terceira pergunta, qual a diferença entre a expiação limitada e ilimitada? A diferença é que a expiação limitada trata da seguinte forma, que a expiação de Cristo foi eficaz. Todas as pessoas pelas quais ele morreu serão salvas, como Paulo afirmou claramente no texto que nós lemos anteriormente, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica os eleitos. Quem os condenará? Condenará quem? Os eleitos. É Cristo Jesus quem morreu. Morreu por quem? Pelos eleitos. Ou antes, quem ressuscitou? Ressuscitou para os eleitos. Está à direita de Deus Pai. E também intercede por nós. Por nós quem? Os eleitos. Então, a expiação limitada, essa doutrina bíblica, ela ensina que Cristo morreu pelos eleitos. Para salvar aqueles que creem. Ele tem poder para salvar todos, mas ele vai salvar aqueles que creem. E os que creem são aqueles que o Pai havia lhe entregue. A gente vai ver isso ao longo aqui dessa exposição, dessa terceira pergunta. A expiação ilimitada, ela ensina que Cristo morreu por todos, sem distinção de poder ou eficácia. Certo? Então, eles ensinam a expiação ilimitada, que Cristo morreu por alguém e essas pessoas se perdeu. Ou seja, para essas pessoas, a morte de Cristo não foi suficiente. A morte de Cristo não foi suficiente para quem ensina essa doutrina da expiação ilimitada. A morte de Cristo não foi suficiente, porque ele morreu por alguém que se perdeu. Certo? Então, a morte de Cristo ela não teve eficácia. Então,
Quando o mais bíblico, o mais correto, o mais bíblico, o mais ortodoxo, seria dizer o seguinte, seria ensinar o seguinte, olha só, a morte de Cristo tem poder para salvar todo e qualquer indivíduo da humanidade. Porém, ele salva somente os que creem. E esses creem por quê? Porque foi o Pai que trouxe estes soberanamente até o Filho. Ele vai dizer, Cristo disse, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. João 6,44. Então, mas para crer nele tem que ter fé. Mas quem deu a fé foi Deus. Vai dizer que, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, a fé é um dom de Deus. E a quem Deus deu a fé? Aos eleitos. Tito, melhor dizendo, né? Tito capítulo 1, versículo 1 diz que a fé foi dada aos eleitos. Então, a eficácia da morte de Cristo somente se manifesta nestes e somente nestes, nos eleitos. Isto se chama expiação limitada, certo? Por isso, nós devemos pregar para todos, mas somente alguns crerão. Nós iremos pregar para todas as pessoas, mas apenas alguns crerão, porque estas e apenas estas que creram, que creem e que crerão. Cristo morreu para salvar elas. Pode salvar todos, mas salva os que creem. Concluindo. Muito bem, meus amados, eu estarei respondendo agora a seguinte pergunta. Qual a diferença de expiação limitada e de expiação ilimitada? Bem, queridos, como foi dito, a expiação limitada significa dizer que a morte de Cristo ela foi em favor somente de um grupo determinado de pessoas, as quais a Bíblia Sagrada as chama de eleitas ou de ovelhas. E a expiação ilimitada ensina que Cristo morreu, ou defende que Cristo morreu por todas as pessoas do mundo. Por todas as pessoas do mundo de uma forma geral. Porém, esse sacrifício só se torna eficaz à medida que as pessoas respondem com fé e arrependimento ao chamado de Cristo, ou ao chamado do Evangelho. A interpretação correta acerca da natureza do sacrifício de Cristo, defendida pela doutrina da expiação ilimitada, ensina que sua obra foi substitutiva e expiatória, certo? Foi substitutiva e expiatória. Isso significa que Jesus Cristo substituiu o pecador e expiou o seu pecado. Portanto, para os que defendem a expiação ilimitada, Cristo substituiu todos os pecadores quando morreu na cruz e expiou o pecado de cada indivíduo da terra. Embora nem todos aceitem a Jesus e sejam salvos, a obra de Cristo ela foi em favor de todos os pecadores. Ele não morreu de acordo com o pensamento daqueles que defendem a expiação ilimitada, somente por um grupo de pessoas, como ensina os defensores da expiação limitada. Mas ele morreu por todas as pessoas do mundo, todas, de uma forma geral, certo? De uma forma geral. Então a diferença da expiação limitada para a expiação ilimitada é que a expiação limitada ensina que a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi em favor somente dos eleitos, somente de um povo em particular. Em contrapartida, a expiação ilimitada, ou a doutrina da expiação ilimitada, ensina que ele morreu por todas as pessoas do mundo de uma forma geral, de uma forma universal, melhor dizendo. E essa doutrina ela é amplamente ignorada pelas Escrituras, uma vez que as Escrituras não ensinam a doutrina da expiação ilimitada. Pelo contrário, as Escrituras é categórica em afirmar que a expiação de Cristo ela é limitada, porque ela foi em favor somente daqueles que hão de responder positivamente às Escrituras Sagradas. Na verdade, essas pessoas pelas quais Cristo morreu só responderão porque elas foram predestinadas para responder positivamente à obra de Cristo na cruz.
Então, basicamente, a diferença da doutrina da expiação limitada e da expiação ilimitada são essas. Espero que tenha ajudado aos amados a essas perguntas, ou a tirar algumas dúvidas com respeito a essa pergunta. O tempo é um pouquinho curto para respondermos essas perguntas, como eu já falei em vídeos anteriores, tão difíceis e tão profundas ao mesmo tempo. Mas eu espero ter contribuído, nem que seja com um pouquinho na aprendizagem e no conhecimento e crescimento espiritual de cada um de vocês que nos assiste através do YouTube e também da rádio Rumo ao Sertão. Que Deus abençoe a todos. Espero os amados no nosso segundo programa, no qual nós estaremos procurando responder mais uma pergunta a respeito das doutrinas do calvinismo ou da tulipa, que é defendida amplamente pelos calvinistas ou pelas igrejas de cunho calvinistas, ou seja, as igrejas presbiterianas de uma forma geral. Que Deus nos abençoe. Agradeço aqui a oportunidade, agradeço aqui ao pastor Marcos Severo e a todos vocês que nos assistem através das redes sociais. Um abraço a todos. Estamos voltando aí para o encerramento do nosso programa. Os irmãos vão fazer as suas palavras finais, né? Aqui no programa Opinião Teológica, e hoje nós vimos aí no quarto programa Opinião Teológica, expiação limitada. Importante, né? Para você conhecer de forma simples, objetiva, direta, o que é, sem muitos aí apetrechos, saber o que é, irmãos, a opinião teológica sobre expiação limitada. Com a palavra, os irmãos, para se despedir do nosso quarto programa, já estamos convidando vocês para o quinto, né, o último. Depois estão querendo, já veio indicações, né? Olha, indicações das solas, né? Isso aí. E eu fiquei muito interessado, né? São quantos? São 5, né? Só a graça, só as escrituras, só a graça, só Jesus, só a fé e só a Deus dá glória. Muito bom, né? 5 pontos também. É isso aí, você vai orar por esse assunto para que Deus nos dê a graça de nós usar esses irmãos e outros que desejem contribuir. Aqui está o leque aberto, quem quiser compartilhar e gostar do assunto, nos procure, ok? Pelo nosso WhatsApp, né? 8499065600. Olha, breve nós estaremos transmitindo pelo nosso canal TV Rumo ao Sertão, que já funciona há mais de 10 anos, mas sempre com gravações. Mas aí a gente vai entrar ao vivo com a nossa TV Rumo ao Sertão. Estou esperando seu clique. Clique aí, se inscreva no nosso canal Pastor Marcos Severo, Projeto Rumo ao Sertão, ok? E aí, com a palavra, despedindo do nosso quarto programa de hoje, os pastores, pastor Emanuel, pastor Veronilton, pastor Cláudio, e começando, encerrando, agradecendo as suas palavras finais dos irmãos, começando com o pastor Emanuel. Então, estes foram os 3 pontos que nós apresentamos para vocês. O que é expiação limitada? Cristo morreu pelos pecadores, isto é, por todos os pecadores. O terceiro ponto é a diferença entre expiação limitada e expiação ilimitada. Medite na palavra do Senhor. Deus tem um propósito. Cristo Jesus morreu na cruz, expiou o pecado do seu povo, da igreja. Isto é o que afirma a palavra de Deus. Nós queremos que Deus abençoe vocês e até o próximo estudo. Concluindo, gostaria de agradecer a todos os irmãos, né? Primeiramente agradecer a Deus, agradecer aos irmãos que acompanham o nosso trabalho. Fico aqui à disposição de todos os amados irmãos, né? Para juntos nós observarmos as Escrituras Sagradas, né? Verificarmos a luz do texto bíblico, né? Bem como para enviar estudos sobre o assunto, se assim você desejar. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, aí estamos chegando ao final do nosso programa, né? Eu quero desafiar irmãos que queiram fazer live. Nós começamos com os irmãos, mas não houve possibilidade de continuar. Mas nós estamos aguardando aí você
toca uma sanfona aí, ou então um violão, voz, violão. Eu estou esperando você para o próximo programa e depois emendar. Eu já falei com o nosso pastor Eliseu, ele também vai fazer apresentações para nós, diretamente de Tocantins, né? É isso aí. Olha, muito obrigado a todos, fico muito feliz. E convido para o último programa da semana que vem, o 5º programa, Opinião Teológica, com o tema, amados, expiação ilimitada, né? Próxima semana. Ok, muito obrigado. Eu vou orar encerrando nossa programação. Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar nesta manhã, Senhor, oportunidade que os irmãos têm, estão em casa aí ouvindo, também os seus colegas compartilhar sobre temas importantes da Bíblia. Muito obrigado, Senhor, pelo projeto Meu Sertão, pelo nosso trabalho, pela nossa luta. E agradecemos a Ti por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada, um final de semana abençoado. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.